Bom, então eu, na primeira parte da manhã, terminei nesse slide. Na minha opinião, é um slide impactante, é uma frase que não é minha, no entanto, é o que tem acontecido. Por alguns anos, nós achamos lindo Biscoito Mirabel, e era lindo, era top aquilo. E era prova de ascensão social, esse tipo de alimento. E para quem é médico aqui, eu tenho um pedido a fazer a você. Eu gostaria que no seu próximo momento de lazer que eu chamo televisão em casa com a família, eu peço que você busque no YouTube um documentário chamado Muito Além do Peso. É um documentário que vale a pena para quem é médico. Muito Além do Peso. É um documentário de 2009, no entanto, extremamente atual. Ele mostra a realidade de comunidades ribeirinhas do Brasil, em que crianças não reconhecem mamão, nem batata. Uma criança que não reconhece uma batata. No entanto, quando é oferecido a ela Ruffles, ela diz para repórter: eu adoro titia. E isso é uma prova de ascensão social. Eu não sei vocês, mas eu sou de uma geração de que o lanche da escola era o da escola, que era naquele prato azul com bisfenol, pra ver se a gente morrer logo, né? Então, aquele prato azul com sopa quente, e aqueles que tinham uma condição socioeconômica um pouquinho melhor, podiam comprar na cantina. Então, o alimento que mata as pessoas era uma prova social. Então a gente tem que entender isso. E aí eu tenho esse artigo porque nós precisamos de artigos científicos para provar as coisas. E quem é médico vai precisar de mais ainda argumentos sobre isso. Porque quem é médico e está falando de suplementação de nutracêuticos, o seu colega que divide clínica com você vai te questionar. Está prescrevendo cúrcuma. Tem uma meta-análise de estudos randomizados controlados? Mas essa mesma pessoa que te pede uma meta-análise de estudo randomizado controlado é quem dá para o filho Nescau de manhã. E compra Oreo. E não te pede um estudo randomizado controlado para dizer que o aditivo alimentar do Oreo mata aos poucos. Mas se tu prescrever ômega 3, ela vai dizer, também estás nessa? E aí tu tem que buscar uma meta-análise de estudo randomizado. Então, gente, esse artigo aqui mostra um pouco sobre esses aditivos alimentares, e por isso eu sugiro a leitura, sugiro a visualização. Só que o meu objetivo de estar junto com vocês hoje também é fazer um mergulho sobre o fisiológico. E eu tenho isso como propósito de vida. Explicar para as pessoas que nós temos que ter processos de digestão, absorção e saúde intestinal. Por isso, então, eu trago aqui um vídeo de uma universidade que vai nos mostrar as reações que acontecem dentro do trato gastrointestinal, que nós precisamos ter foco a partir de hoje. Então, claro que anatomicamente isso é importante, no entanto a gente não pode ficar buscando intolerância à histamina, ficar buscando pelo em ovo. Não quero dizer que intolerância à histamina é, porque não é, mas a gente não pode esquecer os processos fisiológicos. Então, quando eu falei aqui na parte da manhã que nós temos que mastigar, que não pode ficar olhando tela, que tem que dar uma prioridade para isso, e aí, faça uma reflexão. Quantas vezes no plantão vocês fizeram vaquinha para comprar brócolis no vapor com peito de frango grelhado? E quantas vezes você engoliu uma comida sem tão pouco mastigar? Para que tivesse a ação das amilases na cavidade oral, a liberação de compostos que já começam a ser absorvidos na cavidade oral, e até que ponto esse alimento teve um tempo de permanência suficiente no estômago para que acontecesse a digestão. E aí, essa passagem do alimento da boca para o estômago tem um propósito, tem um porquê.
mas a chegada dele no estômago é ainda assim mais importante. É que uma demonstração anatômica de que tem que haver uma contração contínua e esses feixes musculares permitem essa passagem para que o alimento então seja impulsionado para o nosso estômago. Diferente da contração que acontece no intestino delgado. Então, quando a gente pensa em nutrir essas células, e nutrir células intestinais, é para que nós tenhamos um adequado funcionamento fisiológico. Se a gente pensar que essa passagem de alimento é fisiológica, a queimação, a pirose, ela não é fisiológica, ela é patológica. Porque, teoricamente, teria que passar, e essa passagem do alimento do esôfago para o estômago, neste ambiente, nós temos 3 feixes musculares que garantem um movimento tipo stomacher aqui, porque tem os feixes longitudinais, transversos e diagonais, que permitem essa movimentação gástrica em 3 sentidos para homogeneizar esse bolo alimentar e transformá-lo em quimoácido. Logo, eu quero chegar à conclusão junto com vocês que isso tem que ser ácido. Tem que ter acidificação gástrica. O negócio é que crianças que têm refluxo, hoje, são medicadas com inibidores da bomba de prótons. Sabe-se que faz tanto mal que joga junto um motilho por aumentar a motilidade. Tipo a tripa que lute. Vai tudo agora não digerido e a tripa que lute, caga sangue. E não troca ração. Não troca alimentação. Então aqui nesse ambiente, nesse estômago, nós temos 2 fatores importantes. No primeiro momento da manhã eu falei de fator intrínseco e de monitorar B12. Mas mais importante do que isso é essa digestão proteica. A ação das enzimas. E esse suco ácido que vai promover essa desnaturação proteica efetiva. Então, quando a gente mergulha nesse ambiente, a gente observa esse ambiente intestinal, é óbvio que nós pensamos em imunidade, integridade, mas também em ação antimicrobiana. Por que ação antimicrobiana? Porque o pH ácido vai desnaturar, vai degradar micro-organismos, é a nossa primeira barreira. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando tem uso de inibidores da bomba de prótons de forma discriminada, aumenta uma doença chamada de SIBO, supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Isso gera efeito baiacu. Então, às vezes você vai usar uma enzima, às vezes você vai usar algo para melhorar a digestão. Tudo depende da sua interpretação bioquímica e do paciente. Bom, além disso, as proteínas precisam ser degradadas. Nós temos aqui uma produção de fator intrínseco que vai promover a absorção e a biodisponibilidade da B12. Imagina então um paciente que fez bariátrica. Um paciente que fez bariátrica, a absorção de B12 será para o resto da vida comprometida, porque não tem mais fator intrínseco, que é aqui do estômago. Então monitorar a B12 é fundamental. Imagina o cara que fez a bariátrica que não vai mais degradar essas proteínas no estômago. Qual a necessidade deste camarada de aminoácidos essenciais? E não só de proteínas, mas ter os aminoácidos biodisponíveis numa condição equimolar. Então, a ação de degradação de lipídio já acontece no estômago. Então, quando a gente pensar em usar, por exemplo, uma tributirina para atuar naquele receptor GPR43, tem que estar protegida para a ação dessa enzima gástrica. Então, tem que estar numa molécula que chama microgrânulos, que não sofrem a ação da enzima já no estômago. Então, quando a gente pensa, é pensar a fisiologia para chegar na suplementação. E a gente chegará na suplementação. Mas aqui, tudo isso vai convergir em uma liberação do quimoácido, e porque é ácido, estimula a liberação de secretina, e a secretina que sai da célula S, do início do intestino delgado, é quem vai lá no pâncreas fazer a liberação de água e bicarbonato. Bom, a hora que isso começa a acontecer, esse quimoácido precisa ser homogeneizado novamente. No entanto, agora, uma homogenização para o pH não ficar mais ácido. Esse quimoácido acaba atuando em receptores de acidez, que por sua vez vai fazer com que tenha uma secreção exócrina do pâncreas. Bom, Murilo, isso é o mais importante? Na minha opinião,
Sim, isso é o mais importante. Secreção exócrina do pâncreas. Então, quando eu estiver falando lá de um exame de interpretação de compostos das fezes, nós vamos falar de compostos que são liberados pelo pâncreas na secreção exócrina. Um deles, elastase. Dosar a elastase fecal vai te dar uma conduta de usar ou uma enzima ou usar algo para acidificar melhor esse estômago. E aí, gente, todas essas reações aqui são reações fundamentais para que nós possamos absorver nutrientes, absorver macro e micronutrientes, e aqui uma ação do tripsinogênio virando tripsina, gerando a quebra proteica. E eu acho que isso aqui é apenas uma visualização lúdica de tudo que eu fiquei aqui tirando o blazer, tentando mostrar para vocês, e aqui só uma imagem em 3D para fortalecer todo esse conhecimento. Bom, de todos os recados que eu falei e dos meus recados de premissa de vida, um deles é aditivos alimentares na dieta de padrão ocidental. Durante anos, a nutrição usou o termo High Fat Diet, ou High Sugar, High Fat Diet. Dieta rica em gordura, dieta rica em açúcar. Esse termo não é um termo mais hoje utilizado na ciência. O termo hoje é dieta de lanchonete, ou dieta de padrão ocidental. A dieta de lanchonete ou dieta de padrão ocidental é rica em aditivos alimentares. E aí, gente, em 2018, quando eu escrevi, eu e a Flávia escrevemos o livro de modulação intestinal, eu sofri críticas, porque eu usei este artigo científico para fundamentar o primeiro capítulo do livro. E uma das críticas foi: pô, Murilo, o artigo que tu usou foi feito em animais. O estudo todo ele é feito em animais. E aí eu tenho que dizer a vocês, que bom que esses estudos foram conduzidos em animais. Porque esses estudos mostram o efeito de aditivos alimentares, como polissorbato 80, em supercrescimento bacteriano, em aumento de citocinas inflamatórias intestinais e, por sua vez, culminando em colite, síndrome metabólica e até mesmo fígado gordo. O problema é que nós, seres humanos, expostos a isso, somos fruto de uma coorte, de um estudo longitudinal, que daqui a alguns anos vai nos provar que é o maior risco de desenvolver doença. E sabe o que céticos dirão? Que estudos longitudinais não podem apresentar nexo causal. Tipo, dá vontade de morrer ao ver isso. Tipo, alguém que é tão ceticista e diz, olha, um estudo populacional que acompanhou 135 mil indivíduos ao longo de 10 anos, do ano de 2003 a 2013, que todos os dados foram compilados de 18 países e 5 continentes, 135 mil indivíduos. O nome desse estudo é PURI, Estudo Prospectivo Urbano e Rural. Esse PURI foi publicado no Lancet no dia 29 de agosto de 2017. Dados compilados de 2003 a 2013 provam que comer frutas, legumes e vegetais de 375 a 500 gramas diminui morte por todas as causas. E aí vão dizer o quê? Ah, Murilo, mas isso é um estudo prospectivo. Eu queria um randomizado controlado de alguém comendo Big Nugget do Bonegger com alguém comendo frutas, legumes e vegetais. Estão entendendo que as pessoas sempre têm uma crítica a fazer? Minha sugestão sobre isso: continue buscando argumentos. E aqui eu tenho um argumento de 2022. Esses autores em 2022 mostram que os aditivos alimentares geram este rala-tripa e essa endotoxemia. Por isso, gente, não basta só usar suplementos. Tem que escolher comer comida de verdade. E quando me perguntam, Murilo, qual é a melhor fibra? A melhor fibra é comer comida. Murilo, mas comer comida dá trabalho, como é que faz? É com a boca, morde. Isso parece algo difícil, porque as pessoas querem. Por exemplo, existe um nicho de mercado para clube social integral. Tipo, é o expurgo do beneficiamento do grão adicionado dentro de uma farinha. Estou entendendo que isso é
algo que dói no ouvido de quem prega comer comida. Nós estivemos agora um final de semana em Brasília e a minha esposa foi para dentro da cozinha para fazer comidinha de verdade como coffee break. Lá tinha tabule de quinoa, camarão com chuchu. Murilo, mas chuchu não tem gosto de nada. Que bom, por isso botou camarão, porque daí ele pega o gosto em tudo. Aí tu comia um camarão, parecia que era chuchu. Parecia que era camarão. Oh, que delícia. E aí se confundia. Aí hoje me pediram no grupo, Murilo tem aquela receita de camarão com chuchu? É camarão com chuchu. Coloca o tempero que tu quiser. Faz, experimenta. Mas dá trabalho. Espaguete de abobrinha com espaguete de cenoura. Dificílimo. Como é que tem que fazer, Murilo? Cortar. Mandolinho, acabou. Murilo, como é que come? Com a boca, morde. Então, gente, nós pegamos esse artigo, traduzimos para o que tem de mais importante dele. Dentre os fatores que tem aqui, tem um sinal de alerta para o excesso de adoçantes artificiais. E aqui quero deixar o meu agradecimento a um grupo de profissionais que acredita em quem está aqui. E há 3, 4 anos eu pego na cabeça do Renildo e do Renato toda a oportunidade que eu tenho e digo, cara, eu quero um guarda sem adoçante, eu quero um guarda sem adoçante, eu quero um guarda sem adoçante. Aí no começo do ano passado o Renildo falou, pois eu vou mandar fazer e vou mandar para tua casa. Acho que ele queria provar o meu grau de infidelidade. Me mandou, na hora que eu provei, eu disse, Renildo, não dá, ele está vendo? Aí eu disse, Renildo, mas tu tem que mudar essa composição aqui, vamos ajeitar essa acetilcisteína para não ter esse gosto de ferro tão forte. Eles foram lá, ajustaram. E hoje a gente tem um absolutamente sem sabor para prescrição, gente. Não é para a pessoa tomar como um líquido, um suco. É para ela tomar como prescrição. Então eu apelo a vocês, se você precisa usar em algum indivíduo que é por prescrição, pode ser sem sabor, não tem problema. Você tem efeitos que justifiquem. Principalmente, olha esse paper aqui, ó. É um artigo da Cell de 2022 que os caras dizem o seguinte: à luz das calorias, e é isso que eles concluem, ao ponto de vista das calorias, adoçantes são inertes. No entanto, eles mudam a condição de microbiota. E aí, porque mudam a condição de microbiota, talvez tenhamos que repensar e tentar em alguns momentos ter estratégias que não utilizem adoçante. Murilo, como é que tu toma café? Puro. Pergunto aqui nesta sala, quem migrou ao longo da vida de um café doce, seja com açúcar ou adoçante, para um café puro? Quem migrou? Pergunto agora para todos que estão com a mão levantada. Você voltaria a usar café doce? Não, porque você desenvolveu palatabilidade, prazer pelo amargo. Então a gente tem que evoluir. A gente não pode achar. Eu aprendi uma coisa na faculdade, que eu tinha que me adaptar à realidade do paciente. Aí quando eu comecei a atender, eu me formei em 2001, comecei a atender em 2009. Olha aqui, gap. 2009, minha primeira paciente. E eu aprendi na faculdade, eu tinha aquele mantra, eu tenho que me adaptar à realidade do paciente. Aí o paciente chegou gordo, era uma mulher, com obesidade, comendo tudo errado, e eu pensava, como é que eu vou me adaptar a ela? Se eu me adaptar a ela, eu me abraço e morro abraçado. Porque ela está fazendo tudo errado há 40 anos, como é que eu vou me adaptar? E aí eu disse, olha só, ou você muda, ou você não volta aqui. E ela falou, mas tu tá me mandando embora, eu disse, eu tô mandando tu mudar. Porque se tu voltar, é o meu nome que vai estar em jogo, se tu não fizer. E quando deu 30 dias, ela disse, eu queria voltar, mas eu não fiz nada do que tu falou. Eu disse, então não vem. Não vem, porque senão eu vou ser o culpado. Vai atribuir a minha culpa. Então, gente, não dá pra gente se agarrar no que as pessoas estão acostumadas. A gente tem que promover mudança. Dentre as mudanças, para quem é médico, vai ter mais dificuldade a falar de alimento. E eu entendo por quê. Porque não tem uma base e não tem como, em 6 anos, explicar de todas as doenças, todas as farmacologias e ainda explicar de alimento. Não dá. E aí quando você fala para a pessoa que ela tem que parar de comer ultraprocessados, você tem um artigo na população brasileira, no estado de São Paulo, dizendo que ultraprocessados geram déficit de B12, de vitamina D,
de magnésio, de ferro, de selênio, de zinco. Isso aqui na população brasileira. E nós temos um documento brasileiro que dá prioridade a comer comida de verdade, chamado de Guia Alimentar para a População Brasileira. Entenda que você está aqui para ter duas abordagens, uma médica e uma nutricional. Então, a minha abordagem aqui é complementar. Ela não é, hipótese alguma, concorrente. Ela é complementar. Que só vai dar certo usar um suplemento quando quiser mudar o padrão alimentar. E se não quiser mudar o padrão alimentar, graças a Deus existe a indústria farmacêutica. Eu entendi isso depois de muitos anos. Quando meu pai, em 2011, teve o primeiro acidente vascular encefálico, ficou paralisado completamente do lado direito e perdeu a fala. E depois que ele perdeu a fala, ele nunca mais voltou a falar. E perdeu deglutição, mas voltou a ter movimentos e viveu até 2018. Entre 2011 e 2018, eu agradeço todos os dias à indústria farmacêutica. Porque o meu pai só ficou vivo entre 2011 e 2018 porque fármacos seguraram ele vivo. Porque ele continuou tomando 2 litros de refrigerante por dia. Vocês estão entendendo? Porque ele é meu pai, não é meu paciente. E eu via ele 2 vezes por ano. E quando eu chegava em Araranguá, eu chegava com fardos de refri. Porque eu não ia mudar a vida dele. E o prazer dele de ver o filho trazendo o que ele amava justifica os remédios que ele tomava. Porque ele não quer mudar o estilo de vida. Então entenda que existem 2 tipos de paciente. O que quer e o que não quer. E se você não quiser ser a pessoa mais frustrada do planeta, não atenda parente. Porque parente não é paciente. É você que quer que ele melhore. Ele não quer melhorar. E aí você vai ser frustrado. Principalmente se esse parente for marido. Então tu tem que dizer assim, ó, pelo menos na frente dos outros, disfarça. De um artigo publicado na Nature Reviews, estamos falando aqui de uma revista de conceito muito alto, dizendo que raw foods, alimentos de verdade, geram butirato e isso gera equilíbrio da glicose, porque faz cocô todo dia. E aqui, não, mas porque tem Big Nagger do Bonegger. E aí, eu deixo mais uma frase de impacto, e essa é de uma médica com esclerose múltipla, uma médica professora do IFM, do Instituto de Medicina Funcional Americano, que atribui a cura dela de uma doença a uma mudança de padrão alimentar. E a frase da Terry Walls é: tudo que você precisa fazer é dar ao seu corpo aquilo que ele precisa e remover o que está envenenando. Então, o que é alimento para um pode ser veneno para o outro. E sobre os venenos, não adianta nada ficar tomando Eididal 3 vezes ao dia se não mudar o seu padrão alimentar. E por isso, no intervalo, eu falei com o Cris, aquele valor de 600 conto é para tomar 3 vezes ao dia. Falei, Murilo, mas tem paciente que ele quer continuar errado e ele vai ficar bem comendo errado. E eu falei, pô, Cris, mas eu vou falar que tem que tirar o que faz mal. E aí, pode ser 1, 2 vezes ao dia, deve ser 160. Mais barato do que o abanador de cílio que cai. Toda vez que cai da égua, eu digo mais 20 reais. Porque vai caindo aquilo, né? Eu digo, meu amor, 20 reais. Às vezes fica no travesseiro, ó, uns 80 reais. Lá. Então, ó. Então o suplemento é barato, gente. Esse artigo aqui é um artigo da Nature Reviews de endocrinologia. Então, para quem precisa de artigo científico para provar conduta, esse mostra o papel das bebidas açucaradas na epidemia global de obesidade e doenças crônicas. E aqui nós temos um gráfico em que compara algumas regiões do mundo com a média mundial. Notem que a América Latina representa o maior pico de consumo de bebida açucarada do planeta. Nós não ganhamos na Olimpíada, não ganhamos na Copa do Mundo, nós não ganhamos em nada. Mas se é para comer, para morrer, ó, chupa Europa. Chupa Estados Unidos. Mundo perdeu, Playboy. Tanto no homem quanto na mulher, e é crescente, comparado ao aumento dos anos.
E o que é isso? Isso é uma reação que as pessoas passam a desenvolver ao FODMAP. Qual açúcar que tem nas bebidas açucaradas? Sacarose. Para quem precisa prova bioquímica, sacarose é um disacarídeo, formado por glicose e frutose. Nós nem temos transportador de membrana para frutose. Frutose entra no corpo por insistência, diferença de gradiente de concentração, para ela entrar no corpo. O metabolismo da frutose é extremamente difícil, ao ponto de aumentar uratos, aumentar ácido úrico, quando a gente tem overnutrition por frutose. Porque frutose está presente no disacarídeo, sacarose, usado em bebidas açucaradas. E que quando é invertida essa frutose, que é derivada de milho que eles invertem, ela gera ainda mais flavor. E aí as pessoas ficam assim, ó, chega a revirar o olho. E aí as pessoas no Brasil, por uma ignorância fonética, comparam frutose de sacarose com fruta, que não tem absolutamente nada a ver. Isso é um problema fonético, chama burrice. Ignorância fonética. Porque fruta começa com fru e frutose começa com fru. Então o problema é fonético. Frutose é um monossacarídeo que na alimentação, hoje, representada por bebida açucarada. Esse é um dos grandes problemas. E isso é um FODMAP, um disacarídeo fermentável. Esse é um vídeo da Monash University, que mostra um dos efeitos do excesso de frutose, do excesso de monossacarídeo fermentável ou de frutanos. Frutanos, por exemplo, a maior fonte de frutano do planeta, farinha de trigo. A maior fonte de frutano. E nesse vídeo aqui, nós vamos observar o metabolismo microbiano sobre os FODMAPs, porque glicose é absorvida. A glicose sim, mas a frutose, o monossacarídeo, esse e outros sacarídeos fermentáveis são considerados FODMAPs. E esses FODMAPs são os que FODMAP tudo. E geram um dos efeitos que o professor Cris colocou aqui de forma brilhante, que é a distensão abdominal, que pode ser intolerância à histamina, mas também pode ser uma resposta aos FODMAPs. Porque essas bactérias do intestino grosso passam a fermentar esses carboidratos, e essa fermentação gera promoção de gás, e essa produção de gás microbiana gera um efeito intestinal chamado de efeito Baia-Ku. Ó. E isso gera uma condução de energia ao cérebro. Então essa neurobiologia da síndrome do intestino irritável, da doença inflamatória intestinal, tem sido explicada por vários autores e existe uma comunicação com o cérebro. Aqui, gente, eu tomei o cuidado de deixar para vocês, e esse material é de vocês, uma pirâmide alimentar adaptada do livro de Low Food Map Diet, em que eu tenho como base alimentar frutas, legumes e vegetais. Porque não é parar de comer de tudo. E aqui nós temos alimentos que na Low Food Map vão se adaptar bem. Por exemplo, limão, kiwi e abacaxi. Agora, um recado nutricional para intolerância à histamina. Se na Low Food Map Diet está usando esses tipos de frutas e o paciente não melhora, continua distendendo, ó, alerta, pode ser intolerância à histamina. Porque não é os FODMAPs, e sim a resposta à histamina, principalmente com abacaxi, kiwi e limão. Laranja também. Então, já está fazendo uma Low Food Map e não melhora, opa, alerta, pode ser sensibilidade à histamina. Então, quando o Cris coloca aqui, ó, sensibilidade ao alimento XYZ, essa tabela vai te ajudar. Ela vai te ajudar muito, porque você vai olhar aqui e vai dizer, olha, Murilo, mas o paciente não está tolerando bem quando usa kiwi. E kiwi é espetacular. Tem actinidina, que melhora o funcionamento intestinal. Mas para alguns indivíduos vai dar enxaqueca, quando toma lá o suco de abacaxi com mamão, vai dar uma dor de cabeça.
Paciente começa a fazer um processo de modulação intestinal, tem crises de dor de cabeça, pode ser por intolerância à histamina, porque tem nesses alimentos. E aí, gente, de tudo que nós falamos até agora, é óbvio que o Murilo sempre vai achar que o mais importante está aqui, ó. Doença celíaca e sensibilidade ao glúten não celíaco. Por que o Murilo vai achar isso? Porque o Murilo é um ser humano que, em 2012, pesava 123 quilos. E já era coordenador de curso, já era oficial da Marinha e com a maturidade de chegar num hotel e dizer que era professor. Porque eu não sei por que motivo aquele lugar que você só vai tomar banho e dormir, hotel, eles querem saber tua profissão. Eles querem saber tua profissão. Ingenuamente, pesando 123 quilos, fui me hospedar e o cara perguntou, profissão. E eu, nutricionista. O cara olhou e falou assim, não deu certo. Então em 2012, gente, eu falava que eu era professor. De vergonha dizer que era nutricionista. E eu tinha uma pirose, uma queimação, que eu usava esomeprazol 2 vezes ao dia. Eu vinha de uma vida acadêmica de graduação, mestrado, doutorado, de morar em república. Um ser humano só vai saber o que é vida se um dia morar em uma república. Ter a noção do que é guardar comida, pote de sorvete com filme, resto de feijão, aí comprava sorvete. Aí pegava um pote de sorvete, comia um pouco, botava no papel filme, botava resto de feijão e guardava no freezer. Para quando alguém fosse roubar o teu sorvete, via que era só feijão. E nós tínhamos uma pegadinha na República. A pegadinha da República é, a pessoa ia lá, fazia suas necessidades, número 2, e deixava a tampa fechada. Para que quando o próximo chegasse, levantasse a tampa só para dar uma mijadinha e tinha um jacaré lá olhando. A gente tinha essa pegadinha. O meu era padrão explosão, batia na água, voltava na tampa e ficavam os alpinistas escalando a louça, cagando até a tampa do vaso. E os meus amigos já diziam, meu Deus, Murilo, tu cagou de novo. Em 2012, alguém me atendeu e falou assim, Murilo, tu tá usando esomeprazol 2 vezes ao dia porque tu tem sensibilidade ao glúten. Aí eu olhei pra nutricionista, o nome dela era Roberta Caetano. Loira, bonita, de branco, jaleco, com óculos. E ela fazia assim, ó, como é o teu cocô? E eu dizia pra ela, normal? Gente, como é que eu falo pra mulher gata, de jaleco branco e óculos, que eu cagava explodindo o vaso? Aí ela perguntou de novo, como é o teu cocô? E eu falei, normal. Até o ponto que ela chegou e disse assim, ó, o que é o teu normal? Eu disse, tá bom, vou falar. O meu é padrão, bate na água, volta na tampa, caga o vaso inteiro. E ela assim, tu tem refluxo, eu disse, esomeprazol 2 vezes ao dia. E ela assim, tu não tá gordo, tu tá inchado. Eu disse, nossa, isso é um elogio, né? Gata daquele jeito. Eu gordo e ela chama de inchado. Vamos tentar 45 dias. Em 45 dias eu perdi quase 10 quilos. De inchaço, retido, com dor, queimação, fazendo consulta com gastro para tentar dar uma volta no fundo do estômago, estrangular o esfíncter gastroesofágico com o fundo do estômago para que eu não tivesse mais refluxo. Esse era o meu sonho de cirurgia. E o gastro, quando eu fui fazer a cirurgia, olhou para mim e falou, olha, eu poderia fazer a cirurgia, mas quem sabe, porque claro, eu já tinha a experiência do hotel, eu não ia dizer pro gastro que eu era nutricionista, né? Quando eu preenchi lá o formulário, eu falei que eu era professor. Ele falou, olha professor, eu poderia fazer cirurgia em você, mas quem sabe você procura um nutricionista. Emagrece. E eu fui embora puto, falando pra minha esposa, pelo amor de Deus, como é que esse cara
Eu vim para fazer cirurgia. Como é que ele manda para o nutricionista? E minha esposa dizia, calma, meu amor. Vamos pegar uma segunda opinião. Peguei uma segunda opinião de uma outra cirurgiã e ela disse, Muri, eu sou madrinha do teu casamento, Muri, eu poderia te operar, mas não vai ser a solução. Por que tu não emagrece? E aí, gente, eu descobri isso. E aí, como sou extremamente crítico com os porquês, eu fui buscar o porquê. Então, se você acha que a sensibilidade ao glúten não existe, pesquise Alessio Fasano. Ele é o diretor do Hospital de Gastroenterologia Pediátrica da Faculdade de Medicina de Harvard. Um italiano reconhecido nos Estados Unidos com inúmeras publicações sobre sensibilidade ao glúten não celíaco. Nesta imagem, eu deixo aqui um acumulado de 2 publicações do Fasano. Uma publicação de 2011 e uma outra publicação de 2015. Nesta imagem tem 2 publicações de Fasano. Uma de 2011, que remete a um artigo científico publicado em 2007. Estamos em 2023. Eu estou falando de uma publicação de 2007, em que Fasano mostra o mecanismo pelo qual a ruptura das tight junctions acontece por ligação da gliadina no receptor CXCR3, que faz com que aquela fração intracelular de zonulina vá para o lúmen. E no lúmen bloqueia o fator de crescimento epidérmico que rompe claudina e ocludina. Então eu não mostrei aquele vídeo no primeiro momento por acaso. Porque essa célula, para ter energia para expressar tight junction, ela tem que ter glutamina e glicina, que é o aminoácido que faz com que tenha a ativação das proteínas de choque térmico e que tenha reação de força aqui. Agora, renovar esse epitélio é importante? Sim. O problema é só o glúten? Não. Nós temos que saber investigar, principalmente as predisposições genéticas, HLA-DQ2 e DQ8. Se deu positivo para um dos dois, triagem para doença celíaca. Deu negativo, investigar. Investigar o quê? Nesse documento aqui, isso aqui é uma tabela, um quadro do livro de modulação intestinal, que foi produzido a partir de um artigo científico, e o artigo científico é de um centro de diagnóstico de doença celíaca, em que eles aplicaram questionários de sinais e sintomas, e os indivíduos deram não celíacos. No diagnóstico é não celíaco, mas quais são os principais sintomas? E notem que aqui nós temos desconforto abdominal, como sensibilidade ao glúten não celíaco. Nós temos inchaço em 87% dos casos, efeito baiacu. Mas também tem dor articular. Então a gente tem que saber o que fazer, porque às vezes o problema nem é o glúten, e sim o frutano, que é um FODMAP. E as pessoas só querem comer isso. Então imagina o quanto vai melhorar alguém que usa uma Eididal para enxaqueca crônica e tem escolhas alimentares com menos frutano ou com menos glúten. E aí, gente, aqui tem um artigo que mostra a relação da zonulina e doenças que têm relação de alteração da zonulina. Por quê? Porque eu vou mostrar depois para vocês um coprológico funcional que analisa a zonulina, para você saber interpretar a zonulina, interpretar a histamina fecal e saber o que tomar de decisão. Dentre as diversas alterações, doenças autoimunes. Uma das frases que eu coloquei aqui neste slide, nesta publicação, nesta figura, tem o seguinte, ó: mecanismo de liberação da zonulina e o início da autoimunidade. Então eu tenho um recado a vocês. Se você tem muito desconforto intestinal e tem anti-TPO positivo, mesmo não dando bioquimicamente um indivíduo com hipotiroidismo, alerta. Você não pode ser conivente com uma informação.
a anti-TPO pode subir por N causas. Mas eu afirmo a vocês que o mimetismo proteico entre proteínas do glúten, o leaky gut, positiva anti-TPO. A tireoperoxidase é uma enzima proteica, porque toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. A enzima TPO, tireoperoxidase, tem uma sequência de aminoácidos semelhante à sequência de aminoácidos do glúten. Esse mimetismo proteico positivo é um anticorpo. E o corpo passa a atacar a tua própria tireoide. Quando você faz dieta de exclusão, o paciente negativa anti-TPO. E vão dizer que você é bruxo, que a medicina não prova isso. Enquanto isso, na sala da justiça, você melhora a vida das pessoas. E simples assim. E aqui, gente, as autoimunidades, as doenças autoimunes podem ter relação com a zonulina. As doenças também relacionadas ao próprio intestino, ao rim, ao pulmão, alterações neurológicas. E aí, eu trago aqui essa afirmação da conexão intestino com o cérebro. E como o objetivo aqui é falar de aminas, eu não poderia deixar de falar de metabolização microbiana de triptofano. E por isso, deixo essa imagem aqui. Porque às vezes nós queremos melhorar a serotonina, queremos melhorar sono, qualidade de vida, melhorar a qualidade do sono, melhorar comportamento, mas esquecemos que no intestino pode haver micro-organismos que depletam o triptofano para a via das quinureninas. Isso aumenta reação de medo, de esquizofrenia. Aumenta a estereotipia em crianças com TEA, com monotonia alimentar à base de leite. Então, alerta, precisamos prestar atenção nisso também. Ah, Murilo, mas eu achei que ia ser só a histamina. Não, a gente não pode negligenciar essas vias, porque síndrome do intestino irritável pode ser constipante ou diarreica. Pode ter ainda oscilando entre eles, e ambas terão mudança no metabolismo do triptofano, desviando a via para a síntese de serotonina. E aí, deixo aqui uma tabela com a composição proteica dos alimentos mais associados à alergia. Isso aqui foi extraído do Consenso Brasileiro de Alergia Alimentar. Agora, por quê? Alimentos geram descarga histamínica ou porque alimentos geram reações? Reações de flushing, por exemplo. Reações no corpo. E aí nós temos aqui leite de vaca, ovo, peixe, crustáceos, leguminosas, trigo, soja e amendoim. E quando a gente pensa que algo pode melhorar tudo isso, deixo também esta tabela. Essa tabela foi a que eu citei do Guideline Global de Probiótico-Terapia, publicado em fevereiro de 2017 pela Organização Mundial de Gastroenterologia. Na tabela número 4, e essa é uma tradução da tabela número 4, benefícios imunológicos de probióticos. E aqui tem induzir tolerância aos antígenos alimentares. Modular as citocinas e o perfil de citocinas inflamatórias. Aquele negócio da célula dendrítica do que eu fiquei gritando aqui. Então, garantir a integridade do epitélio é, no mínimo, fundamental. E aí, gente, é óbvio que a partir desse intestino, a nutrição tem que influenciar. E sobre a nutrição, é óbvio que esses sinais todos que tem aqui, e aí eu resumi, enquanto eu estava sentado ali com a minha hiperatividade aflorada, o Cris aqui falando e eu fazendo o resumo de tudo que ele estava falando. As reações à histamina podem ser desde cavidade nasal, e aí eu tenho um alerta a fazer a vocês. Pessoas que tomam shot matinal de limão e correm nariz. E acha que é poluição de Ipatinga. E correndo o nariz, suando, pingando, chega a pingar em cima da comida. Vocês já viram um vídeo do YouTube que o cara dá uma espirrada em cima do prato de comida? Então, começa aqui, ó. Isso, cuidado com pessoas que têm sensibilidade a limão, ou a cítricos, octopamina. Alterações intestinais,
alterações de pele, como flushing. Tem gente que toma o primeiro copo de vinho e tchum, arrocha inteiro. Cerveja, arrocha inteiro. Daquela vermelhidão no meio da cara, a pessoa que está tomando com você começa a pensar, vai morrer. Dermatites, eczema de pele. Então, essas reações aqui podem ser minimizadas, olha só, até 3 vezes. Então, manipular lá 60 doses, 30 doses, pode ser uma boa ferramenta de carta na manga, quando o padrão alimentar está adequado. No entanto, intervenção, sintoma, comer qualquer coisa, talvez precise das 3 vezes ao dia, dependendo do que come. A dose, 4,2 miligramas. E aí, eu resumi o que o Cris colocou aqui sobre o que interpretar nos exames. E vou tentar ser um pouco mais pontual. Porque depois eu faço isso aqui há 21 anos. Desde 2001. 22 anos. 22 anos que eu ministro aula. Eu chego a uma conclusão que o profissional tem que sair com uma informação real. A delas é: tem predisposição genética para intolerância à histamina? Tem. Qual é o polimorfismo? AOC1. E aí, cada um desses aqui são os 4 mais relevantes que no laboratório do Lemos ele chama de polimorfismo da Dow. Mas que o Cris colocou aqui, a forma mais atualizada, que quer dizer a mesma coisa. Quando você olha qual é o alelo de risco, é ter o T. Nesse exame aqui, propriamente dito, o genótipo desse indivíduo tem o T todas as vezes. Então, alerta a ter um polimorfismo. O que avaliar nesse camarada? Vamos avaliar que o resultado disso mostra que ele tem marcadores genéticos relacionados ao metabolismo da histamina, comprometendo. E aí, o que avaliar, no meu ponto de vista? Histamina na bosta. Se a histamina na bosta estiver alta, ou ele come muito, ou tem muitos micro-organismos produzindo. E ele ainda tem polimorfismo. Então, só com esses 2, tu já sabe o que fazer. Ou usar a DAO, ou, concomitante, diminuir alimentos que são ricos. Exemplo: chocolate, vinho, queijos. Aí você vai dizer: Murilo, queijo não consigo. Então toma DAO. Murilo, mas o queijo, o problema é que eu constipo e não consigo cagar. Aí tá mal. Porque daí tem efeito opioide da beta-caseomorfina 7. E aí não vai adiantar. Aí não adianta ficar tomando fibra e tendo efeito opioide por redução de motilidade por uso de uma beta-caseína. Então a gente tem que entender que são várias reações que podem acontecer no corpo. Aquele rubor asiático, ele pode melhorar com isso? Pode. Com a DAO, sim. O rubor que tu diz? É, aquele rubor asiático que a pessoa que bebe álcool fica todo racho, que você falou. Então é um fluxo, não. Mas isso é a base da histamina também? Pode ser. No meu caso é. Se eu tomar tipo Itaipava, Brahma, qualquer outra que não seja puro malte, é bater. No meu caso é reação histamínica imediata. Então, aqui, o que o exame permite avaliar também? A zonulina. Por que eu mostrei o vídeo da zonulina? Por que eu mostrei o artigo do Fasano? Porque aqui nós também temos zonulina fecal, ou seja, aqui tem um leaky gut alterado, tem uma doença, um risco de doenças autoimunes, aqui tem o bicho pegando. O que mais pode ser interpretado aqui? Aí nós temos, deixa eu só achar aqui, calprotectina fecal. Gente, calprotectina fecal é o marcador citoplasmático de neutrófilo. Então esse indivíduo aqui está na iminência de uma tripa inflamada, com um monte de histamina e zonulina. Então, olhando para isso daqui, tu já tem o que fazer. O que diminui calprotectina fecal? Butirato. Então esse é um indivíduo que vai se beneficiar de corbiome, por exemplo, que é um ácido graxo de cadeia curta, ligado a um glicerol, microgrânulos para chegar liberando no intestino. Vai atuar no receptor GPR43 e, por sua vez, vai favorecer a nutrição do colonócito. Nutrindo o colonócito, tem proliferação de colonócito, defesa.
vai diminuir calprotectina. Fibra alimentar. Fibregum, por exemplo, tem baixo teor de flatulência. Aí tu pega lá o Guardian sem sabor, tem fibregum, glutamina, glicina, vitamina C. Tu tem um conjunto de fatores que foi pensado para melhorar essas condições. E também pode avaliar a enzima sérica, que conforme conversamos aqui, eu e o Christian entramos em um consenso, que esse exame vai ser legal quando ele apresenta baixa quantidade. Porque se apresentar muito, pode ser por leaky gut. Então só vai servir essa interpretação. Mas, usando o polimorfismo genético e a histamina fecal, já tem tomadas a decisão para fazer. Um alerta que eu quero fazer sobre tudo que foi colocado aqui no primeiro momento para auxiliar no diagnóstico. Cuidado com pacientes que chegam com a sacolinha. Para quem é profissional sabe o que eu estou falando. O paciente chega com 2 sacolinhas. Uma de uma clínica de imagem com todos os exames que ele fez na vida. Inclusive raio-x de tornozelo. Mamografia da década de 80. Vem tudo dentro daquela sacola de uma clínica de imagem, todos os exames que ele já fez na vida. E uma outra sacolinha, que normalmente é menor, com todas as tampas dos remédios. E aí ele começa a botar aquilo tudo em cima da mesa e dizer, doutor, eu tomo isso, eu tomo isso, eu tomo isso, eu tomo isso aqui também, isso aqui foi o fulano que me deu, isso aqui foi o Beltrano, e ninguém entende que existe um ser humano ali. Então, olhando a sacolinha dos remédios, cuidado com o uso crônico de alguns aqui, como antidepressivos, por exemplo. Antihipertensivos, por exemplo. Isso pode diminuir a expressão da DAO. Então, esses indivíduos podem se beneficiar do uso da EID-DAO. E aí, eu trago aqui o que prestar atenção nutricionalmente para tomar decisão se prescrever ou não EID-DAO. Então vamos descartar essas possibilidades. Primeiro, balizado no Consenso Brasileiro de Alergia Alimentar. E aqui nós temos urticária, mediada por IgE, uma reação de pele associada a alimento, normalmente no início da vida. E temos aqui dermatite atópica, mediada por IgE ou não. O que havia até 2018 no mundo da saúde, que se é alergia tem que ser mediado por IgE. E o que eu tenho a dizer a vocês hoje? Pero no mucho. Existe uma não mediada por IgE, chamada dermatite herpetiforme. E essa herpetiforme normalmente fica onde tem contato com metal, nascem umas bolinhas de água. A pessoa já trocou o creme, já trocou o gel, já trocou o detergente, já nem lava mais louça. Mas tem essas bolinhas que sangram, que sai uma aguinha. Normalmente semelhante a isso aqui, ó. Lá na sola do pé, no cotovelo, no joelho. E o que eu tenho a dizer a vocês? Segundo, faz anos que eu leio Fazano. Essa alteração aqui é uma manifestação cutânea de sensibilidade ao glúten de indivíduos não celíacos. É só isso? Não. Nós temos reações, e essas reações aqui, gente, são reações que eu sugiro que você avalie os eosinófilos. Quando eosinófilos estão elevados, ou é parasita, ou é sensibilidade alimentar. Então tem algo que esse camarada está comendo que está gerando reação nele. Eosinófilos passou de 5, alerta. Passou de 12, verme, gerdias. E muitas das vezes só com tratamento médico. E a gente não pode esquecer que existe também essa reação. E aí, gente, nós temos várias alterações relacionadas a sensibilidades não mediadas por IgE, manchinha no pulmão de crianças. Meu filho foi tentado tratar antibiótico, aquele menino, durante quase 5 ou 6 vezes, porque olhavam lá, tinha uma manchinha e ele tinha uma sensibilidade alimentar. Essa reação aqui
talvez seja a reação mais importante de todas. Queimação, pirose. Essas reações muitas das vezes têm cunho alimentar. E aí, gente? Alterações como devido de frações proteicas, essas síndromes associadas à inflamação por alimento. E muitas vezes as pessoas não acreditam que isso existe. O que eu fiz aqui? Peguei do consenso as principais frações proteicas, trouxe aqui para a traduçãozinha para vocês. Mas um alerta eu tenho a deixar aqui para vocês, que é leite de vaca. Na fase adulta, para tomada de decisão se vai ter que tirar ou não, a minha sugestão é, se ainda existe amígdala, porque às vezes já arrancou, infeccionou tanto que vamos arrancar. Faz adenoide, já arranca junto, e a tripa que lute. A primeira defesa se acabou. Então, se ainda tem amígdala, se por um acaso tem recorrência de cásium amigdaliano, alerta. Aqui temos um grande risco de sensibilidade à caseína. Quem tem essas bolinhas sabe o que eu estou falando. Essa bolinha aqui parece uma semente de pimentão. Que quando você arranca assim, vem uma bolinha, parece uma sementinha de pimentão, assim, a hora que tu cheira, é como se tivessem cagado no dedo. É cheiro de bosta pura. Se tu odeia alguém, pega essa massinha e passa na borda de um copo e oferece um drink pra pessoa. Ó, vem bem na nariz, ó. Vomita na hora, é bosta pura. Vão dizer que é resíduo de alimento, que é amígdala porosa. O que eu digo a vocês é resíduo microbiano dos seios da face gotejando e a pessoa engolindo que vai concentrando. Ites de seios da face. Como saber se há mais risco de sensibilidade à caseína? Recorrência de otite, amidalite, sinusite e o pulso ainda pulsa. E as pessoas tratam as ites e não mudam o que comem. Se o cachorro tem dermatite, muda a ração. Mas se tem crise de rinite, amidalite, sinusite, otite, traca-lhe antibiótico 8 vezes em 1 ano e acha que é normal. E não para de comer o que faz mal. Então eu quero agradecer demais aqui o grupo central por dar essa relevância e a importância a promover saúde. Tudo que eu estou falando até agora não vai gerar nenhuma prescrição. É tirar o alimento que faz mal. Entendam que eu tenho flexibilidade para vir aqui dizer, Renildo, se eu não falar isso, não é o Murilo, cara. Eu tenho que falar, porque o que vai melhorar a vida das pessoas. E o paciente bom é aquele que melhora com o suplemento. É aquele que não precisa usar depois. Que é isso que gera uma cadeia de coisas boas. E é assim que funciona o mundo. Ninguém quer que o cara fique dependente pro resto da vida. Então, se você está questionando tudo que eu estou falando, pesquise sobre beta-caseína. Pesquise sobre beta-caseomorfina 7, BCM7. Isso será libertador na sua vida. Coloque no PubMed BCM-7, beta-caseomorfina 7. Uma fração proteica derivada de caseína com efeito opioide, derivado de leites de vacas confinadas do tipo A1. Vacas de padrão europeu. E aí você pode estar perguntando, Murilo, está dizendo então que eu tenho que tomar agora leite de Sind, Zebu e Gir. Isso. Gir leiteiro, Sind, Zebu. Murilo, como é que faz para ordenhar uma vaca Zebu? Peia e ordenha. Murilo, custa e dá pouco leite? Sim. Uma vaca vai dar 2, 3 litros. Uma holandesa, 30, 40, 60. Então, por isso que se prefere confinar vacas do tipo A1, porque a rentabilidade é muito maior do que uma do tipo A2, que não tem essa formação. Búfalo seria uma opção? Seria uma opção. E eu deixo aqui, gente, um sinal de alerta sobre sujidades. E sobre sujidades,
nós temos vários alertas, mas dentre os mais importantes, farináceos são fontes de sujidades que geram descarga histamínica, para tentar compensar. Então, grande parte das reações também são por alimentos alergênicos. A gente não pode esquecer isso. Sensibilidade a ácaro, a inseto, 225 fragmentos de inseto. E essa aqui é uma alegação do Fasano, só para provar para vocês que o Fasano alerta como manifestação extraintestinal de doença celíaca, dermatite herpetiforme. Se eu pudesse, eu chegaria na casa de todos os dentistas e diria o seguinte: você é um agente de mudança na população mundial. Porque se o dentista prestar atenção em gengiva e dente com 9 anos, ele abre o espectro da verdade de uma família. Crianças que têm recorrência de afta, periodontite e o dente manchado são crianças com maior característica de doença celíaca. Periodontite. Então olha o quanto a gente pode melhorar a vida das pessoas. Mudando padrão alimentar. Murilo, de tudo que tu falou até agora, o que é mais relevante? Cuidar de distensão abdominal. Murilo, como é que eu vou saber se é sensibilidade ao glúten? Coloquei o link aqui para vocês, no material que chega para vocês. Coloquei o link e hiperlink. Quando o material chegar para vocês, mesmo em PDF, clicando, já vai abrir. Que é o questionário validado desta médica gastroenterologista para sensibilidade ao glúten. Esse é o paper dela, que ela traduz para o português. Então deixei aqui para vocês também. E de todas as possíveis causas associadas à distensão abdominal, nós temos, dentre elas, má absorção de nutrientes, insuficiência exócrina do pâncreas. Para quem é médico, insuficiência exócrina do pâncreas, dosa elastase fecal. Elastase fecal tem que dar acima de 200. Se deu inferior a 200, tem uma secreção exócrina comprometida. Aí enzimas digestivas vão auxiliar demais que o paciente. Amilase, protease, lipase. Isso vai ajudar demais. Várias alterações, como até mesmo câncer e tal. E eu deixo aqui um sinal de alerta também para uma condição de hiperestímulo do córtex da suprarrenal, que gera essa reação aqui, mas que também gera um cupim. O cupim do boi. E algumas famílias dizem, ah não, é porque nós somos de origem Nelore. Nós temos cupim, a família inteira tem. O que eu tenho a dizer a vocês que não. Que essa é uma manifestação de ativação crônica do eixo HPA por potencialmente rala-tripa. Então você não pode esquecer de prestar atenção nessas características. Se chegou nesse nível, que esse é o padrão clássico, se chegou nesse nível sem tomar corticoides, alerta, tem alérgeno alimentar na vida deste cara. Tem algo que ele come que todos os dias ativa mecanismo de luta ou fuga. Isso é um rala-tripa clássico. Se não, tem corticoide no prescrição farmacológica. Porque se tem corticoide, pode ser uma manifestação do próprio medicamento. E aí, gente, sobre o intestino, nós finalizamos com um marcador mais importante, que é baiacu. Sobre esta reação aqui, pós-prandial, é o que vai nos nortear, descartando tudo que eu falei até agora, para uma intolerância à histamina. Tem esse efeito crônico, já fez low FODMAP, já tirou glúten, já tirou leite, tem enxaqueca crônica, dor articular, pode fazer provocação oral com chocolate, faz provocação oral com vinho. Murilo, meu paciente não aceita tomar um vinho. Chocolate, queijo, alite. Alite, gente, para quem tem intolerância à histamina, é comer e passar mal. Alite, fermentado de peixes. Então, tem coisas fáceis de sentir onde tem a reação. Cítricos. Distendeu com cítrico, gente, não é normal. Tolerância à histamina.
O que usar? Hoje, nós temos no mercado brasileiro uma possibilidade. Eitital. Deixei aqui a principal função, deixei aqui o ativo. Quantos miligramas? 4,2. É só isso? Não. Nós temos que estabilizar também a degranulação de mastócitos. Então, quercetina vai ajudar muito. Vitamina C. Vitamina C é fundamental para gerar estabilização de mastócitos. Pô, no Guardian tem vitamina C, tem glicina, tem glutamina. Pô, Murilo, mas glutamina no paciente com câncer. Gente, olha só. Meu nível de tolerância é 0 com extrapolar bioquímica. Glutamina é o aminoácido mais abundante do organismo. Você querendo ou não. Se tu tiver um tumor que usa glutamina, sem nunca ter enfiado na boca, o tumor vai usar a glutamina do teu corpo. Sem nunca ter enfiado na boca. Fato. Extrapolar bioquímica é uma coisa que dói nas tripas. Tumor ou célula cancerígena se nutre de glutamina, glutamina, glicose e alguns ácidos graxos. Até 10 anos atrás, achava que a via bioquímica de nutrição energética de célula tumoral era glicose ou glutamina. Mas tumores usam glicose de uma forma absurda, ao ponto do exame PET ser com corante com glicose. E o corante com glicose vai para a célula para tu enxergar no PET scan. Porque ele usa muito açúcar. Pergunto a vocês. Se você tem medo de glutamina, você não dá jujuba pro teu filho? Porque glicose alimenta o tumor do sangue. O tumor, glicose, tumor, glicose. Então assim, há um extrapolar bioquímico que chega a doer nas tripas. Minha sugestão e bom senso. Glutamina é um aminoácido que é utilizado para gliconeogênese. Em pacientes oncológicos se usa doses altíssimas de corticoide. O corticoide em altas doses gera gliconeogênese, ao ponto de, durante o período de hospitalização, ficar na prescrição insulina se necessário. Insulina se necessário porque faz diabetes transitória, por usar altas doses de corticoide, porque precisa. Para um tumor de cérebro é muito melhor que não morra, herniando o cérebro por um glioblastoma, um gliosarcoma, e que tenha um corticoide em altas doses para ficar vivo, e que tenha que usar uma insulina, porque vai induzir a gliconeogênese e vai catabolização a glutamina. E aí fica mais suscetível e vulnerável a N outras doenças, porque diminui a utilização da glutamina para a força das tight junctions. Então, em altas doses de corticoide, talvez seja interessante usar uma dose pequena. Gente, quando a gente fala em uso de glutamina por células intestinais, é de 5 gramas por dia só para epitélio intestinal. Quando tu trabalha na sepse, no queimado, para renovação tecidual, trabalha com dose de 20 a 40 gramas e ainda complementa com parenteral. Então, doses pequenininhas é para nutrir epitélio intestinal, reparar epitélio, por dose, por um período pontual. Glutamina, glicina, isso tudo vai exercer uma função de integridade de epitélio. Através do mecanismo de ação de ácido graxo de cadeia curta, estimulando GPR43. E aí aqui vou, claro, fazer uma propaganda, mas uma propaganda do bem. Por que no Guardian, quando foi criar a composição dele, colocou o fibregum lá? Porque ele é um precursor do metabolismo microbiano para a síntese de butirato. Então tu tem lá uma quantidade de fibra de baixa flatulência para aumentar o estímulo fisiológico da produção de butirato. Mas numa fase aguda, que você quer nutrir, que você quer melhorar essa resposta, tu pode usar o próprio ácido graxo de cadeia curta, que já existe para suplementação. O mecanismo de ação dele vai ser na célula enteroendócrina, aumentando o peptídeo YY, GLP-1, gerando redução do apetite, e vai melhorar inclusive a quimiotaxia de neutrófilos. Mais importante do que isso, e aqui ó, quando eu subi na cadeira, e eu subi na cadeira aqui hoje de manhã, alguém me filmou, eu até repostei,
eu falei do GPR43 e do TGR5. 2 metabólitos microbianos que estimulam a célula intraendócrina a produzir incretinas. Aqui nós temos um outro mecanismo lindo. Um estímulo de um receptor chamado Toll-like receptor 2, que aumenta a expressão das tight junctions e diminui o rala-tripa. Murilo, tem artigos sobre alimentos funcionais, o alimento como um remédio? Tem. Mas as pessoas não querem isso. Tem alimento funcional fazendo tudo isso? Tem. Compostos fenólicos. Mas de maneira geral, gente, nós vamos obter isso através da alimentação, fugindo do Big Nagger do Bonegger. Só que vai ser difícil as pessoas quererem ouvir isso. O Renato esteve do meu lado hoje 4 vezes. E as 4 vezes ele perguntou: Murilo, o que tu acha de uma fibra e tal? Eu disse: Renato, fibra é porque está comendo errado. Vamos pensar num composto fenólico. Então, deixo aqui para o grupo central o próximo suplemento. Vai ter. Compostos fenólicos que modulam a microbiota intestinal. Compostos fenólicos para modular a microbiota intestinal. E aqui, ó, eles mostram vários compostos fenólicos. Vários que podem ser de alimento, mas que o composto fenólico propriamente dito exerce um papel flavobiótico. Ouso dizer que o de romã pode ser um bom futuro. Esperidina pode ser um bom futuro. Enquanto isso, na sala da justiça, cúrcuma. Murilo, onde é que tem cúrcuma? Na feira. Murilo, vai dar trabalho para eu comprar. Tu compra ela, extrato padronizado. Padronizado em curcuminoides. Pelo menos 70% de curcumina, 90% de curcuminoides. Isso tudo favorece o organismo? Sim. Por quê? Estimula as células TREG, aumenta a interleucina 10. É só isso, Murilo? Não. Nós podemos usar o suplemento, e vocês gostam de ouvir isso. O próprio suplemento chama Core Biome, 300 mg. Em que fase? Na fase aguda. Em 2 momentos eu usaria esse suplemento. 1, para diminuir calprotectina fecal, se ela estiver elevada, por 2 meses, na fase aguda. Ou usaria no desmame de Ozempic Saxenda, para aumentar a produção fisiológica de GLP-1. Só isso? Não. Tem que não ficar comendo um monte de proteína que vai ficar mal digerida, que vai inflamar a tripa. Então, prioriza aminoácidos essenciais a uma dieta rica em proteína que vai gerar aumento da descarboxilação de aminoácidos. Então, pode ter um mínimo de aminoácidos essenciais. Vai auxiliar demais. E aí nós temos uma adequada função. No entanto, quando tem proteínas mal digeridas, peronomútil. Quais as proteínas que eu tenho que diminuir a ingestão? E aí esse artigo é lindo, mostra que existe um efeito de glúten e leite. E para quem fala que não tem evidência, esse aqui é um artigo bem interessante, mostrando que pode gerar um efeito não desejado por mudar a composição da microbiota. É só isso, Murilo? Não. Existe uma coisa chamada medo. E medo faz as pessoas optarem por comer errado. Ou não comer. E aí eu tenho uma dica a dar a vocês. Regularizem também a conexão cérebro-intestino. Isso é fundamental. Rhodiola rósea, 5-HTP sublingual, um adaptógeno, para a gente se adaptar a essa condição de luto-fuga crônica. Só isso, Murilo? Não. Eu precisava trazer isso aqui para vocês, porque há 3, 4 anos atrás, quando decidíamos colocar beta-glucana de levedura no Guardian, a gente não tinha esse nível de evidência que tem aqui, ó, mostrando que aumentar a interleucina 22 pode corrigir síndrome de ovário policístico. E quando que acontece isso, quando tu usa lá o Guardian? Porque tem a beta-glucana de levedura, que estimula a interleucina 22 na célula linfóide inata e LC3. E isso gera bloqueio da síndrome do ovário policístico. Cara,
aumenta a produção de GLP-1. Teu paciente está magro, não usa beta-glucana de levedura de manhã, usa antes de dormir. Porque você sabe o porquê, para não gerar saciedade. Porque ele gera saciedade. Então eu poderia pensar em beta-glucana de levedura, dose de aproximadamente 200 mg. Para quê? Para a etapa de reparo desse epitélio intestinal. Só isso, Murilo? Não. Para síndrome do ovário policístico, poderia acrescentar em milnositol, por exemplo. Tem N suplementos, mas eu vou aqui me restringir ao que há de novo hoje. Compostos fenólicos. Quais? N deles. O que eles são chamados? Pós-bióticos. O que fazer? O que utilizar? Pós-biótico é um termo novo. Até então falávamos de simbiótico, probiótico e pré-biótico. Sobre pós-biótico, são metabólitos produzidos por micro-organismos. Murilo, tu acredita que isso pode ser algo relevante? Sim. Já existe conceito para isso. Qual o pós-biótico mais importante hoje no mundo de prescrição? AKK. De onde vêm os estudos da AKK? AKK, ela cresce, a Akkermansia mucinífera, quando tem poro na membrana de bactérias que estão no intestino. Se tu suspeita de uma SIBO, tem que matar as bactérias formando poro na membrana. E aqui eu vou fazer uma autopropaganda. Em 2001, quando eu entrei no mestrado, a minha primeira publicação é essa de 2003. Essa publicação de 2003, aqui ó, Murilo Anderson Pereira. Eu estudava o mecanismo de ação de formar poro na membrana. Eu jamais ia imaginar em 2003 que o mecanismo de formação de poro na membrana seria o mais relevante do ponto de vista para aumentar a Akkermansia mucinífera. Então, quando a gente pensa em corrigir uma SIBO, ao invés de usar antibióticos, podemos gerar poros na membrana. E esses poros na membrana podem ser gerados por gengirol. Então, poderíamos pensar em usar biointestil para formar poros na membrana e, gerando poro na membrana, vai extravasar material genético microbiano. Esse artigo da Nature Reviews de Endocrinologia mostra que quando tem alta quantidade de ácido nucleico microbiano, aumenta a AKK, que aumenta butirato, que gera homeostase metabólica. Murilo, isso era legal até 2017. Porque em 2017, na Nature Medicine, esses caras dizem o seguinte: já conhecemos o mecanismo de ação de um pós-biótico, que atua nesse receptor de membrana, Toll-like receptor 2. O que esse grupo de pesquisa faz em 2019? Emplaca na mesma revista, com o mesmo fator de impacto, um estudo randomizado controlado. Um estudo randomizado controlado que a Akkermansia pasteurizada melhora marcadores de alteração metabólica. Então, para otimizar essa integridade de epitélio, poderíamos usar também Biomamp de AKK, 50 mg. Isso já existe no mercado brasileiro hoje. Dose de 25 a 50 mg. Estão entendendo que eu estou mostrando um monte de possibilidades para minimizar todo o desconforto. E finalizo, gente, com esse artigo aqui que é do Lancet, que me motiva a sair de casa. Esse artigo diz que intervenções que alteram a composição da microbiota intestinal podem rejuvenescer a função imunológica e gerar benefício anti-câncer. Estamos falando de Lancet. Esses autores dizem que isso acontece porque diminui o rala-tripa. E olha que lindo é esse artigo de 2021. Biomamp de AKK, ou AKK pasteurizada, melhora os metabólitos anti-câncer. E agora sim, 2 últimos slides para a minha fala. Esse artigo é de um grande amigo que está hoje ao vivo, falando lá para os alunos do curso de pós-graduação em nutrição, clínica em gastroenterologia. Esse artigo é do meu grande amigo Dr. Pedro Bastos. Em 2022, esse cara emplacou uma capa da Nature. E ele diz o seguinte:
para que nós possamos cuidar desse espossomo e ter muito mais efeito benéfico para a vacina, precisamos ter sono de qualidade, comida de verdade, praticar atividade física e saúde intestinal. Esse é o conjunto para que nós não tenhamos esse processo inflamatório induzido de obesidade, alimentação de padrão ocidental, estresse excessivo e derivados da urbanização. É isso. Muito obrigado. Espero ter deixado o recado que Eddidal é sim, no meu ponto de vista, o melhor suplemento em 2023 no país. No entanto, tem que ser utilizado para aquela jacada. Jacou? Pum. 20 minutos antes. Estão entendendo que jacou comeu errado? Pum. O ideal é orientar o que comer. Dieta de baixo teor de histamina. Vai ser fácil viver sem histamina? Impossível. Porque pessoas têm reações histamínicas também. Tem aumento da liberação e tem um polimorfismo genético. Quem tem polimorfismo vai precisar usar muito tempo. Simples assim. Mas para isso tem um médico aqui para ajudar na interpretação e diagnóstico. Espero ter contribuído com a minha capacidade de transmitir informação, mostrando que o ideal sempre é comer mais comida de verdade e suplemento é o vento a favor para quem escolheu pedalar. Mas não adianta ter vento a favor se tu não escolheu pedalar. É isso. Obrigado.